a hora boa, né? Quando nós vemos, a hora já foi. E não consegue fazer tudo que tem que fazer. Lucas 15, a partir do verso 4, para honra e glória do nosso Deus. Aleluia. Acharam, irmãos? Amém. Amém. Graças a Deus, glória a Deus por isso. Coloca a sua Bíblia na cadeira agora, abaixa a sua fronte. Nesse momento, pede para o Espírito Santo de Deus vir colocar essa palavra no teu coração, ministrar na tua vida conforme a tua necessidade, porque o Espírito Santo do Senhor te conhece intimamente. Então, nesse momento, se coloca na presença do Senhor, do Rei dos Reis. Diz para ele: Senhor, vem falar comigo essa noite, Pai. Senhor, em nome de Jesus, nós nos colocamos, Pai, na tua presença, Senhor eterno, neste momento da palavra. Senhor, tu conheces, ó Deus, a necessidade, Pai, o anseio do coração de cada um aqui presente, Pai. Por isso eu te peço, ó Deus, que o Senhor, ó Deus, venha falar com cada um, Senhor, de maneira íntima, Senhor, particular. Pai querido santo, eu nada sei, Senhor, e nada posso. Por isso, ó Deus, eu me coloco como instrumento nas tuas mãos, Senhor. Senhor, eu me esvazio de mim mesmo, Pai, uso o meu livre-arbítrio nesse momento para dizer que não sou nada na tua presença. Para te pedir, ó Deus, que o Senhor venha me usar 100% nesse momento, Pai, para abençoar o teu povo, para abençoar os teus servos. Em nome de Jesus, Senhor, nós colocamos os nossos corações como terra fértil na tua presença, para receber, Senhor, a tua palavra, a ministração, Senhor, do teu Santo Espírito. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Lucas 15. Lucas 15, verso 4. Vamos seguindo aí, diz assim, ó. Que homem, Jesus falando, irmãos, que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e não vai atrás da perdida até achá-la? E quando a encontra, coloca-a sobre os ombros, cheio de alegria, e vai para casa. Então chama os amigos e vizinhos e lhes diz: alegrai-vos comigo, achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que no mesmo jeito haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 juntos que não precisam de arrependimento. Ou qual a mulher que, tendo 10 moedas, se perdeu uma, não acende a candeia, vai à casa e a busca com persistência até achá-la? E quando a encontra, chama as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, achei a moeda ou a dracma perdida. Assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Amém? Glória a Deus. Pode sentar em nome do Senhor Jesus. Amém. Aleluias. Glórias a Deus. Irmãos, Jesus dizia essa parábola porque ele queria ensinar para as pessoas que estavam aprendendo, as pessoas que estavam ouvindo ele falar, que o Senhor Deus procurava as pessoas que ele formou, as pessoas que ele planejou, as pessoas que ele colocou nessa terra. Ele procura um a um para trazer a presença dele. Amém? Para nós entendermos essa parábola que o Senhor Jesus propôs, porque o Senhor Jesus, ele propunha a parábola para nós entendermos na realidade o que ele queria falar a respeito do reino dos céus. E ele usava o que tinha naquela época para fazer a comparação, para que as pessoas daquela época conseguissem entender o que ele estava tentando dizer. Amém? Glória a Deus. Quando Jesus falava com pescadores, Jesus falava: o reino dos céus é como uma rede que é lançada ao mar, e quando ela é atirada, vem muitas coisas na rede. E então os pescadores separam o que é bom e fica, e o que é ruim eles devolvem. Eles fazem uma seleção, porque os pescadores naquela época sabiam exatamente do que Jesus estava falando. Jesus estava falando que o Senhor, de tempo em tempo, ele lança a rede dele na terra. Para entender isso, irmãos, nós precisamos voltar lá atrás, quando nós somos sonho e projeto
Amém? Um dia Deus para, um dia Deus sonha, um dia Deus projeta alguém. E Deus então dá um nome a essa pessoa, assim como Ele parou e projetou Adão, assim como Ele decidiu como Ele iria fazer Adão, e depois Ele sonhou e projetou Eva. E assim como Ele decidiu como ia fazer Eva, Ele sonhou e projetou eu e você. E Ele decidiu que te colocaria no ventre de uma mulher. E Ele já sabia o seu nome. E aí, como eu costumo sempre dizer, Ele inspirou no vizinho, Ele inspirou no tio, Ele inspirou a avó, ou Ele inspirou o seu pai ou sua mãe para dizer, não, eu quero esse nome. E ainda que outra pessoa tentou pôr outro nome em você, não deu certo. Era aquele. Amém? Glória a Deus. Houve um rebuliço lá, pastor, eu não sei o que aconteceu, que saiu esse nome. Foi Deus que pôs o rebuliço. Porque Ele sabia quem você era. Aleluia. Glória a Deus. No dia que você nasceu, Ele sabia que era você que ia nascer. No dia que você nasceu, Ele falou, vai nascer hoje a Bruna, que eu planejei, é hoje o dia da Bruna nascer, é hoje o dia de eu trazer luz para a vida dela. No dia que a Eliane nasceu, Ele falou, hoje é o dia da Eliane nascer, é hoje que ela vai romper a madre, é hoje que ela vai para a terra. Só que Deus tem muito pesar, irmãos, porque quando nascemos, nós somos colocados numa terra imperfeita, numa terra de pecado, numa terra onde as pessoas são más, numa terra onde as pessoas transformaram o que é ruim em bom, no que é certo, no que é errado. Irmãos, Deus tem muito pesar, mas Deus, Ele coloca, para Ele poder ter-nos com Ele precisa fazer isso, porque nós não somos seres celestiais, nós somos seres humanos, somos as pessoas, as criaturas mais amadas por Deus, mais amadas. Os irmãos já pararam para pensar isso? Que nós somos as criaturas mais amadas por Deus. Deus fez os anjos do céu para o servir. Deus fez os seres celestiais para o servir. E Deus colocou todos estes seres debaixo das ordens dele para servir o homem. Deus fez uma terra inteira para o servir. Animais, tudo, natureza. E Deus colocou tudo isso para que o homem subjugasse. Ou seja, Deus fez uma criatura para amar o homem. O homem Deus fez para amar. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. E Deus então Deus nos coloca nesse mundo. E aí nós aprendemos tudo de errado, porque esse mundo não tem nada de certo para nos oferecer. Nós aprendemos o amor de uma forma errada. Nós aprendemos a ser orgulhosos de uma forma errada. Nós aprendemos a nos dedicar a alguém de uma forma errada, de uma forma egoísta, de uma forma interessada. De repente Deus vem e joga a rede. E Deus mira você e fala, está na hora de eu resgatar aquela pérola ali. Está na hora de eu tirar aquela pérola ali do fundo do mar. Está na hora de eu tirar aquela pérola ali desse mundo de podridão, de lixo, de coisa errada, de coisa ruim, e trazer essa pérola para a minha presença, para mim começar a colocar no coração dela o que eu tenho para ela. Aleluia! Glória a Deus! Deus começa então a acender a luz, como aquela mulher que perdeu a dracma, e procurar a dracma dele, né? Perdida. Às vezes a dracma está lá no fundo do poço, às vezes a dracma está lá no lamaçal do pecado, às vezes a dracma está lá no auge do orgulho, às vezes a dracma está lá no auge do eu sou, eu posso, eu faço. Mas Deus, irmãos, Ele acende a luz dele e Ele começa a procurar. Cadê aquela dracma? Cadê aquele filho que eu sonhei? Cadê aquele filho que eu projetei? Cadê aquele filho que eu tenho uma missão para ele? E Deus então começa a jogar a rede. E Deus joga a rede e vem coisas. Deus tira para lá e Deus tira para cá. E Deus olha e nada daquele filho. Ah, pastora, me convidaram várias vezes para ir na igreja, mas eu não fui. Aconteceram coisas, mas eu não fui. E Deus joga a rede e o filho não está na rede. E o filho não está na casa dele ainda. E daí o Senhor usa outras pessoas para falar do evangelho para aquele filho. Porque Deus quer tirar ele daquele mundo de podridão. Deus quer que ele venha na rede. Deus quer encontrar a dracma debaixo do móvel. Deus ilumina e procura e procura. E quando Deus consegue achar, Deus nos pega e Deus nos traz para a presença dele. A partir do momento que nós estamos na casa
casa do Senhor, que nós sentamos na cadeira, irmãos, não é uma coisa boba. Não é de qualquer jeito. O Senhor planejou esse momento. Quando você estava lá no mundo, o Senhor olhava para você e a lágrima do Senhor Jesus corria na face dele. E ele planejava esse momento, porque você é propriedade do Senhor Jesus. Você é dele. Foi ele quem sonhou com você. Foi ele quem te criou. Foi ele que pensou nas suas características. Foi ele que sonhou com tudo. Você não é de outra pessoa. Você não é de outro Deus. Você é uma propriedade do Senhor Jesus. Amém. E como se não bastasse ele sonhar com você, ele te formar no ventre da sua mãe, porque Deus disse para Jeremias, desde antes de você começar a ser formado, eu já te conhecia. Eu te conhecia. Deus disse, você é propriedade minha, foi eu que te fiz. E nós nos envolvemos com esse mundo, e o Senhor Jesus olha quando nós estamos fazendo as coisas, quando nós estamos cegos, quando nós somos jogados para situações que o Senhor não se agrada, e Ele chora. E o coração do Senhor Jesus dói. E Ele então se põe a jogar a rede, e Ele então se põe a acender a luz, e Ele se põe então a procurar, e Ele se põe a tentar convencer, irmãos. Porque embora o amor do nosso Deus seja grande, maravilhoso para conosco, o Senhor Deus não passa por cima da nossa vontade. O Senhor Deus não passa por cima do nosso livre-arbítrio. E o Senhor Deus, Ele se esforça, o Espírito Santo do Senhor, porque o Espírito Santo do Senhor é que nos convence do nosso pecado. Não adianta nós ficarmos vindo na igreja 20, 30 anos se nós não somos convencidos que somos pecadores e que precisamos do Senhor, para que Ele possa agir na nossa vida, para que Ele possa entrar na nossa vida. A partir do momento que o Senhor te busca, a partir do momento que o Senhor te atrai, porque a palavra do Senhor diz que nós estamos aqui hoje porque o Senhor nos atraiu. Não foi porque nós queremos, porque nós não temos essa capacidade, porque nós nascemos do pecado, nós queremos viver no pecado, e nós, por nós mesmos, morreríamos no pecado, mas pelo amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que além de termos gerado, além de ter sonhado com nós, ainda morreu na cruz do Calvário, nos lavou com sangue, aleluia. Além de sermos dele, ele ainda pagou o preço para nos levar de volta, glória a Deus, aleluia. Por causa desse amor, irmãos, é que ele vive a procurar. Por causa desse amor, irmãos, que ele vive a pegar uma moedinha aqui e pôr aqui na cadeira. Por causa desse amor, irmãos, que eles vivem a separar na rede o que vem, o que não quer saber dele. E aquela pérola que ele fala, cheio, meu filho, ele vem e senta aqui na cadeira. E a partir do momento que nós estamos aqui, irmãos, o Espírito Santo se revela para dizer o quanto Jesus te ama. Para dizer que você não veio nesse mundo por acaso. Para dizer que Ele tem uma missão para a sua vida. Para dizer para você que o tempo é contado. E ele está passando cada vez mais rápido. Aleluia! Cada vez mais rápido, irmão. E o inimigo no mundo, ele tenta nos fazer várias coisas, nos entreter com várias coisas, nos pôr várias necessidades, nos fazer achar que nós precisamos de tanto, quando na verdade nós só precisamos adorar a Deus. Quando na verdade nós só precisamos ser fiel a Deus, porque tudo está nas mãos dele, diz a palavra, tudo vem dele, tudo volta para ele, aleluia. Deus nos deu escolha, irmãos, Deus nos deu livre-arbítrio, Deus joga a rede dele na terra para nos chamar, para nos trazer, Deus nos coloca na presença dele, Deus ministra a palavra no nosso coração, e depois de tudo isso, Deus pergunta para nós, qual é a tua escolha? Qual é a tua escolha? Deus nos mostra o trabalho que tem para fazer na obra. Deus nos mostra que nós encaixamos perfeitamente onde nós estamos. Deus coloca no nosso coração assim, tá vendo? Eu te coloquei aqui porque é aqui que você tem que estar. É porque aqui tem lugar para você. Você só precisa me escolher. Você só precisa me escolher todos os dias da tua vida, porque tu és meu. Não é isso que diz a palavra? Eu te remi. Eu paguei o preço. Tu és meu e eu tenho tudo para te dar. Então me escolha todos os dias, porque um dia o Senhor vai nos levar para morar com Ele. Amém. E a palavra nos diz que para onde nós vamos não haverá choro, não haverá dor, não haverá luta mais. Não precisará nem do sol, porque a glória do nosso Deus
nos iluminará de dia e de noite. No entanto, não haverá noite, não haverá escuridão, irmãos. É isso que Deus tem preparado para mim e para você. Quando o Senhor joga a rede, quando o Senhor acende a luz, quando o Senhor se põe a procurar, e Ele nos coloca na presença dEle, irmãos, a única coisa que nós temos que fazer é permanecer e deixar que Deus trabalhe. Amém? O inimigo tenta colocar na nossa cabeça, por muitas vezes, acusações. Muitas vezes o inimigo tenta colocar empecilhos. Muitas vezes o inimigo tenta nos separar de Deus. Aí Paulo diz assim, quem fará qualquer acusação com os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressurgiu dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Jesus fica ali, Pai, intercedendo por nós todo o tempo. Aleluia. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todos os dias. Fomos considerados como ovelha para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Pois estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura poderá separar do amor de Deus, quem está em Cristo Jesus. Nada, irmãos, nada pode se separar do amor de Deus. Nada pode se separar do amor de Deus. Só o seu livre-arbítrio, só a sua vontade, porque Ele te respeita. Só a tua vontade, irmão. Então, irmão, o Senhor te procurou. Um dia o Senhor acendeu a luz e te encontrou. Agora permaneça na presença do seu Deus. Porque permanecendo na presença do seu Deus, irmãos, nem a vida e nem a morte vai poder te separar do seu Deus. Amém? Glória a Deus, porque o amor de Deus transcende todas as coisas. Ninguém, nada pode te separar do amor de Cristo Jesus. Porque Jesus, antes de subir, Ele venceu a morte, para que Ele pudesse dizer para você: meu filho, nem a vida, nem a morte pode te separar de mim. Pois Jesus tem a vida e tem a morte sobre o domínio dele. E quem crê em Cristo Jesus, e quem serve a Deus, e quem permanece na graça, viverá eternamente com Cristo. Aleluia. Amém? Amém. Vamos ficar de pé em nome do Senhor Jesus. Terra não pequena.
valor de uma alma, Filho é toda a minha explicação. Glória a Deus, aleluia! Por isso é que desci do céu, acendi a minha luz, te procurei, eu te procurei, que bom filho eu te encontrei. Por isso aqui no céu eu vi uma mega festa. Não faz assim, não eu choro, seu gesto é maior que toda a convenção. Eu só te adoro. Do seu amor só eu entendo uma nova história de maldade, mas estou escrevendo. Eu Não sou mais uma dracma perdida, teu amor iluminou toda a terra até encontrar o teu coração. Uma pedra tão pequena pra fazer valer a pena, só o Senhor pra ter tamanha explicação. não és mais uma lágrima perdida. Decidi te busquei, revirei no mundo inteiro até encontrar teu coração. Uma pedra tão pequena que pra mim valeu a pena. Uma noite numa alma, Filho é toda a minha explicação. Eternamente juntos iremos ficar, nem a vida nem a morte vão nos separar. Tu és meu amor, Filho, eu te amo, nossa história consumada está. eternamente juntos iremos ficar, nem a vida nem a morte vão nos separar. Tu és meu amor, Filho, eu te amo, nossa história consumada está. Eternamente juntos iremos ficar, nem a vida nem a morte vão nos separar. Tu és meu dono, Filho, eu te amo. nossa história consumada está. Glória a Deus, aleluia.
exaltado é o teu nome, aleluia. Santo, santo, santo é o nosso Deus, aleluia. E não perca a oportunidade. Esse é o momento, essa é a hora de você renovar a tua aliança com Deus. Nós não sabemos o que vai acontecer daqui a pouco, mas nós sabemos que agora, neste momento, o Senhor está nos dando essa oportunidade. O Espírito Santo do Senhor sabe porque hoje, porque essa noite Ele te trouxe aqui. O Espírito Santo sabe porque você teria que estar neste lugar, porque Deus te procurou, porque Deus te achou e Ele te trouxe aqui essa noite. Então não perca a oportunidade, não perca a oportunidade de refazer, de revalidar, de fortalecer a sua aliança com Deus, aleluia. Amém, irmãos? Glória a Deus, aleluia. Dê uma salva de palmas para o Senhor Jesus.